O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Caríssimos, nós iniciamos a nossa novena com a memória de São Bonifácio. São Bonifácio foi evangelizador do povo germânico, foi bispo e foi mártire. Por isso nós estamos de cor vermelha, porque a sua evangelização o levou até as últimas consequências de dar a sua vida por Cristo. A sua pregação do Evangelho converteu muitas pessoas, levou muitas pessoas a Cristo, mas também provocou o ódio de muita gente. E por causa disso foi assassinado. Um mártire. E é justamente para isso que eu quero olhar, para esta realidade do martírio. Porque Santo Antônio queria ser mártire. Inclusive na ladainha de Santo Antônio nós rezamos que Santo Antônio foi mártir do desejo. Santo Antônio queria morrer por Cristo. Esse que era o objetivo dele. Mas veja, claro que o martírio no cristianismo não é que nem o homem-bomba, não é que nem um kamikaze. Os cristãos, eles nunca se oferecem de graça para o martírio, porque o martírio é uma graça de Deus. Inclusive, nos primeiros tempos da igreja, os santos eram os mártires. Se nós formos olhar o calendário lá, o martirológio, não? Que eram os santos? Aqueles que deram sua vida por Cristo. Morreu por Jesus, é santo, não tem dúvida. Depois, quando terminou as perseguições, é que se foi vendo outras manifestações de santidade na vida dos fiéis. Mas no início, o auge da santidade era o martírio. Portanto, o martírio, embora, como eu disse, não seja uma coisa
buscada de bobeira, ou seja, os cristãos nunca tentaram a Deus, nunca foram suicidas, mas ao mesmo tempo, para muitos, era um ideal. E se Deus se dignasse a dar esta graça, esta tão grande graça, este tão grande privilégio, esta tão grande honra de morrer por Ele, então que seja bem-vinda esta graça. E Santo Antônio, que já era santo, quando desejava isso, queria dar a sua vida por Cristo, mas não conseguiu como ele queria. Mas o seu desejo foi tão forte, tão profundo, que a igreja considera que ele foi mártir pelo desejo. Santo Antônio não derramou seu sangue físico por Cristo, mas ele doou o seu sangue, o seu trabalho, o seu labor, a sua vida por Cristo. Santo Antônio morreu jovem e morreu de trabalhar por Cristo. Morreu de dar a sua vida pela igreja. Morreu de tanto pregar para salvar as almas, de tanto atender confissões, sem falar dos milagres. Portanto, Santo Antônio é o mártir do desejo. Vamos olhar um pouco a história de Santo Antônio para nós vermos um pouco este sonho e esta frustração de ser mártir, mas que Deus transformou o seu desejo. Santo Antônio, quando entra para a vida religiosa, ele entra no mosteiro dos cônegos crúzios. São os padres, os cônegos da Santa Cruz. Inclusive aqui no Brasil nós temos esta ordem, uma ordem muito antiga, portuguesa, e que segue a regra dos agostinianos. Por isso alguns biógrafos de Santo Antônio dizem que ele é agostiniano, mas na verdade não é bem isso. Ele era dos cônegos regulares da Santa Cruz. Ele entra para a vida religiosa com esse objetivo de dar-se todo a Cristo na vida religiosa. Um homem apaixonado por Cristo, um homem de uma família rica, mas que deixa tudo. Quer seguir a Jesus na vida religiosa. Entra no mosteiro de São Vicente, que é ali em Lisboa, na sua própria cidade. E ali ele fica 2 anos, mas ele não está feliz. Porque ele entrou para o mosteiro para ser monge, e a família dele não para de ir lá no mosteiro visitar ele. Ele era muito querido. E os amigos dele iam lá visitar no mosteiro, e aquela coisa. Então, tipo assim, eu vim para o mosteiro e a minha família veio atrás, não está me ajudando. Então ele ficou ali 2 anos, se incomodou com aquele negócio e disse: eu deixei minha família, sai do meu pé. Então ele é transferido para Coimbra. E ali em Coimbra, ele tem esta liberdade interior. Ali de fato ele está mais solitário e vai ficar 8 anos em Coimbra. Só que ali, perto do mosteiro de Santo Antônio, que é o mosteiro da Santa Cruz, em Coimbra, existe um pequeno convento de franciscanos, que naquela época estava começando o movimento franciscano. E São Francisco, quando ele fundou a ordem franciscana, isso é um detalhe que muitas pessoas às vezes se esquecem, São Francisco começou a evangelizar os muçulmanos. E o próprio São Francisco foi para o Egito, foi para o sultão no Egito, e enviou missionários. Também
para o Marrocos. Enviou 5 freis para o Marrocos. Estavam vindo da Itália e passaram ali por Portugal. Passaram um tempo também na Espanha, antes de ir para o Marrocos. E nesta passagem, esses franciscanos que estavam indo em missão, esses 5 frades, ficaram no mosteiro da Santa Cruz, onde estava Santo Antônio. E Santo Antônio, que na época era ainda o cônego Fernando, ficou muito encantado pela vida austera e pobre daqueles homens. E aquilo ali já começou a inspirá-lo. E como ele já tinha o desejo de ser mártir, e ele sabia que indo aqueles missionários para o Marrocos, eles tinham a chance muito grande de serem assassinados. Você imagine, na Idade Média, você ir lá no Marrocos falar de Jesus para os muçulmanos. Então Santo Antônio começa a ser provocado ali, começa a ser inspirado, ele já tinha esse desejo. E ele tem, sabe, não sei se tem inveja santa, mas aquele negócio, sabe, poxa vida, eles vão lá. E vão os 5 frades franciscanos para o Marrocos. Eles são deportados 3 vezes. O rei os manda embora, não os mata, mas os manda embora. E nas 3 vezes eles voltam. Até que na 3ª vez, num dia de sexta-feira, que é o dia sagrado para os muçulmanos, eles vão e se inventam de pregar no meio da reza dos muçulmanos. Aí foi a gota d'água. Resumindo a história, eles foram mortos, foram martirizados, foram degolados, mas antes foram presos, foram flagelados, jogaram óleo quente nas suas feridas e era para ter queimado os corpos deles. Então, era para queimar os corpos, mas os corpos não pegavam fogo. Não conseguia queimar os monges. Então mandaram de volta para Portugal. Então já que não queima, então manda de volta para Portugal. Chegando os mártires, as relíquias desses santos, são os primeiros 5 mártires da ordem franciscana. Deveria ser dirigido os seus corpos para a veneração, já direto para a Catedral de Coimbra, mas passaram antes no mosteiro de Santo Antônio. E Santo Antônio, ao ver aqueles homens que ele tinha visto em partida para a missão, e ao ver aquela situação, ele disse: eu também quero, Senhor. Sim. Veja, mas naquela consciência, se Deus me der essa graça, eu vou para a missão, não vou para morrer, mas quem sabe eu não alcanço a coroa do martírio. Porque quem morre mártir vai direto para o céu. Então Santo Antônio ali tomou a decisão de se tornar franciscano. Não só para ser missionário, mas porque de fato a vida dos franciscanos já o encantava há algum tempo por causa dessa vizinhança de mosteiros. Então este contato com os franciscanos já estava comovendo o coração do cônego Fernando, até que ele foi aceito. Depois de alguns meses de noviciado, ele fez o pedido para ser enviado ao Marrocos, para evangelizar, lá onde os freizinhos tinham dado já a sua vida por Cristo. E foi aceito o seu pedido.
E no final de dezembro, se não me engano, de 1222, vai Santo Antônio junto com mais um frei e são enviados ao Marrocos. Santo Antônio bota o pé lá e fica doente. Dá uma febre, um treço, um troço no homem e não tem jeito. Tem que voltar para Portugal. Ele entende ali a vontade de Deus. Ele não sabe o que Deus quer, mas ele sabe o que Deus não quer. E volta para Portugal, tenta voltar. Voltando para Portugal, com aquelas febres e com aquela doença, porque antigamente doença chamava de febre, né? Ninguém nem sabia nem o que tinha, porque febre é só um sintoma, mas o que ele tinha mesmo ninguém nem sabe. Lá o homem quase morrendo, dentro da embarcação, vem uma tempestade no mar, o barco perde a direção, e ao invés de chegarem em Portugal ou na Espanha, eles vão parar na Cilícia, no sul da Itália. Tá bom, já que estamos aqui, vamos ficar por aqui, nós não temos mais nada mesmo na vida. E Santo Antônio vai ficar ali até o final de abril. Porque estava assim, o homem estava num estado de saúde terrível. Não tinha mais como fazer. E ali foi se oferecendo a Deus os seus sofrimentos, ainda sem bem saber o que Deus queria dele. Mas, dentro de si, mortificando o seu desejo. Não buscando a todo custo o que ele queria, mas o que Deus queria. E veja que homem fabuloso, entra para a vida religiosa, muda de uma casa para outra, porque naquela casa ele percebe que naquela casa religiosa não lhe era favorecido. Depois muda de congregação. Agora, Deus o manda para outro país que ele nem pensou que ia estar, pelas intempéries naturais. E bem ali, na proximidade daqueles dias, no final de maio, São Francisco convoca, ali na Itália, nas estepes, uma grande reunião de todos os franciscanos. Um capítulo, é assim que se chama. E Santo Antônio e o seu companheiro, então, assim, ele meio mal das pernas, mas vai, porque imagine, era a oportunidade de conhecer São Francisco, ele ainda não conhecia. E tinha mais ou menos ali 3.000 franciscanos que iriam se reunir. Então, se esforçou e conseguiu, foi até lá. E lá, São Francisco, nesse capítulo, fez reuniões e nomeou superiores de casas e fez uma redivisão de todos os franciscanos. E Santo Antônio, que estava mal acabado, mal arranjado, ficou lá num canto e na hora de distribuir os franciscanos, Santo Antônio ficou de fora. Ninguém quis saber dele. Ah, coitado lá, está quase morto, quem que quer? E Santo Antônio ficou lá, por um canto, o seu companheiro teve uma designação, e ele ficou sem designação nenhuma. Aí um padre viu lá, notou que ele não tinha lugar, disse, tu é padre, tu é sacerdote? Sim. Então vamos lá para casa, porque lá eu preciso de um padre para rezar missa para os frades. Eles viviam ali na Itália, num eremitério. São monges, são franciscanos monges. E Santo Antônio ficou lá, sem ninguém saber quem ele era. E Santo Antônio já tinha graças e prodígios. É que eu pulei um monte de coisa de história. Mas Santo Antônio já era santo e nesta altura do campeonato já fazia milagres. E já saiu do mosteiro da Santa Cruz com fama de santidade.
Inclusive, um dos quartos onde Santo Antônio dormia virou capela. Então, só que ninguém dava nada para ele. Então, Santo Antônio ficou meses vivendo uma vida de escondimento, como se fosse uma pessoa qualquer, e ele não pretendia ser outra coisa mesmo. Rezava a missa para os frades, ajudava nos trabalhos da casa e rezava. Tinha uma gruta e lá ele passava a maior parte do seu tempo livre em orações e penitências. Ajudava na cozinha, ajudava onde precisava. Naquela época, nas missas privadas dos mosteiros não se pregava. Até hoje, na verdade, não se prega nos mosteiros, nas missas privadas. Então ninguém nem sabia que ele era um grande pregador. O homem nunca pregou. E assim, Santo Antônio, antes de ser mostrado para o mundo, viveu escondido. Viveu o seu martírio de desejo, dando-se a Deus. Não o seu sangue físico, mas a vida. E ali naquele pequeno mosteiro, ele se entregou mais ainda a Deus na oração e na vida mística. Santo Antônio era um santo místico. Então, meus irmãos, é por isso que Santo Antônio é chamado de mártir do desejo. Também nós, na nossa vida, somos chamados a entregar a nossa vida por Jesus. Também nós somos chamados a oferecer a Jesus as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas contrariedades. Nem tudo na vida de Santo Antônio aparentemente deu certo. Mas tudo deu certo. Não deu certo o que ele queria, mas deu tudo certo na vontade de Deus. E a nossa vida é assim. Somos chamados a nos entregar a Ele. Se nós queremos ir para o Marrocos e não conseguimos ir para o Marrocos, fiquemos felizes. Se nós queríamos ser escolhidos para ir para uma casa grande e fazer trabalhos grandiosos, e não fomos chamados, e fomos chamados para rezar uma missinha escondido, fiquemos contentes. Se tudo mudar de direção na sua vida, não se desespere. Não pense que é o fim. Talvez seja o começo. Um novo começo. Santo Antônio recomeçou várias vezes. Se nós nos colocarmos na mão de Deus, nós também iremos recomeçar. Será sempre novos começos. Porque Deus estará conosco. Peçamos então a intercessão deste grande santo, para que não desanimemos jamais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.